Olá, irmãos, bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. O meu convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos e nos siga nas redes sociais. Vamos à nossa lição? Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem separado esse tempo para nós estudarmos a Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Cuida de cada uma das nossas famílias. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E nesse trimestre nós seguimos estudando o tema A Doutrina do Espírito Santo. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, O Espírito Santo, o capacitador da igreja. Atos capítulo 4, verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, o Espírito Santo equipa a igreja. O texto que nós lemos aqui, ele se passa no dia de Pentecostes. Como resultado, então, desse evento, os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo e há, então, uma mudança de perfil. Aqueles que antes estavam confusos e fracos, agora eles estão destemidos em anunciar o Evangelho. Esse evento ele marca definitivamente a Igreja de Cristo. E quando nós pensamos na Igreja de Cristo como um corpo, vemos que cada parte desse corpo é capacitada pelo Espírito Santo de uma forma específica. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 7 a 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. O apóstolo Paulo aqui ele fala sobre a capacitação específica que cada um recebe de acordo com o Espírito Santo. Nós que somos Igreja de Cristo, temos então a certeza de estarmos capacitados de forma individual pelo Espírito Santo para o cumprimento da nossa missão. Mas qual é a nossa missão como Igreja de Cristo? A resposta é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Todos nós temos esse chamado, essa missão de anunciarmos as boas novas. E o Espírito Santo é então quem nos capacita. O Espírito Santo é quem ensina a igreja. Efésios capítulo 4, versos de 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós vemos aqui os dons ministeriais dados pelo Espírito a fim da edificação da igreja. Assim, o Espírito Santo, ele equipa cada indivíduo, como nós já dissemos, de forma específica, para que este cumpra o seu papel na igreja e ela então seja edificada. A igreja primitiva se formou com o Espírito Santo. A base para esse tópico aqui é o capítulo 2 do livro de Atos, e eu recomendo que você faça a leitura de todo o texto. Bom, desde o Antigo Testamento já havia a profecia de que o Espírito seria derramado, e isso está registrado em textos como, por exemplo, Joel capítulo 2. Eu leio o verso 28. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E o cumprimento, então, dessa profecia aqui registrada no Antigo Testamento está no livro de Atos, capítulo 2. Eu leio os versos de 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão,
ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Irmãos, o Espírito Santo, aqui em Atos, ele está marcando a formação da Igreja de Cristo. Mas não apenas isso. Ele promove uma transformação na vida daqueles crentes. O texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. O impacto do Espírito Santo na vida dos crentes, ele promoveu uma mudança de atitude, onde agora há um novo estilo de vida. E esse movimento ele vai repercutir como testemunho para os de fora, de modo que dia a dia a igreja estava sendo edificada, pois o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Essa presença do Espírito Santo na igreja, então, é marcada por um grande número de pessoas que se rende ao Evangelho de Jesus na expectativa da sua volta. A atuação do Espírito Santo ela é vista, então, diretamente na vida da igreja e do mundo. Isso porque é ele quem convence o homem do seu pecado. Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem nos regenera. Evangelho de João, capítulo 3, versos de 5 a 8. Diz assim o texto. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A nossa nova vida começa com um agir regenerador do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo ele é livre, soberano, ele fala, ele escolhe, ele separa quem ele quer para onde ele quer. Ninguém pode parar ou manipular a atuação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versos de 4 a 5 diz assim: Mas quando se manifestar a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Mas a obra do Espírito ela não se resume apenas à salvação, pois é ele quem santifica o crente. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 11. Assim foram alguns de vocês, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Esse agir santificador e transformador do Espírito Santo, ele atua diretamente no nosso corpo, que é o santuário, a habitação de Deus. E, portanto, nós devemos agir de modo digno e cuidar dessa habitação. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A partir daí, então, a nossa caminhada não é mais a mesma, pois não estamos sós. O Espírito Santo há de nos assistir em nossas fraquezas e intercede espiritualmente por nós. Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza,
pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, como nós já dissemos em lição anterior, é primordial ao crente estar cheio do Espírito Santo, para que toda a sua vida seja estritamente governada pela direção que o Espírito Santo tem para nós. Somente através do Espírito Santo em nós, poderemos então vencer as inclinações humanas que pendem para o pecado. Gálatas capítulo 5, verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E ainda o verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Desafios da ação do Espírito Santo na igreja de hoje. A igreja, ao longo de sua história, ela sempre se viu desafiada a manter-se fiel ao verdadeiro Deus, e assim é também ainda hoje. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse registro encontra-se em Mateus capítulo 6, verso 33. Somente dando essa prioridade a Deus é que nós poderemos vencer os desafios atuais como Igreja de Cristo. Hoje nós vivemos um tempo de muitas informações. Temos acesso a muito conteúdo, que tanto pode nos abençoar, como pode nos distrair da nossa missão, acabando então por cair em um grande vazio em meio a um mar de informações. Como crentes, nós devemos ser os missionários dessa nova era. Guiados pelo Espírito Santo e tendo o comportamento de Cristo, caminharemos então firmados na palavra de Deus. Assim cumpriremos então a missão dada pelo Pai, de irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Atos capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E ainda o capítulo 4, verso 31 do livro de Atos, o texto que nós lemos na abertura dessa lição. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Que o Senhor complete a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, ó Pai, por esse tempo de estudo da tua palavra e queremos que o Senhor a complete em nossos corações. Esse é o nosso desejo. Pai, que o teu Espírito Santo continue nos guiando, nos orientando, nos capacitando, nos firmando no bom caminho, para que possamos testemunhar, para que, através da tua atuação em nós, a Igreja de Cristo, ela continue sendo edificada, que nós sejamos essas ferramentas, as peças certas nos locais certos, para que o Senhor nos use segundo a tua vontade. Oramos ao Pai pedindo que o Senhor continue guardando, abençoando, suprindo cada uma das nossas famílias. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.